Um minutinho. Então, ó, depois de perguntar para todo mundo se consente em gravar, eu estou gravando aqui. Pode iniciar, meu amigo João. Tá bom, boa tarde. Vamos lá. Como proposto pelo Fábio, eu vim aqui apresentar um trabalho sobre o ERT, que nada mais é que o tratamento restaurador traumático. O que ele é? Ela é definida por Frank como uma restauração feita sem utilização de instrumento rotatório e sem anestesia, e nas quais as camadas mais profundas dos tecidos cariados são deixadas sobre o material restaurador, que posteriormente vão ver qual material será esse. Essa técnica ela foi utilizada mais em locais que não haviam acesso a consultório odontológico. E essas medidas se mostraram efetivas para o tratamento de cárie. E surgiram outras possibilidades para a sua utilização. E dentro dessas possibilidades, tem o seu uso em odontopediatria e em geriatria, que tem chamado muito atenção, que são duas especialidades onde, em geral, as maiores dificuldades para o cirurgião dentista é utilizar anestesia e broca, principalmente em pacientes com pouca tolerância ao trabalho odontológico. Ô, João, você permite que eu vá fazendo umas intervenções e eu Sim, claro. Então, primeira coisa, a gente costuma falar que a cárie a gente trata com restaurações, né? Não sei se vocês lá na dentística, essas coisas. Na verdade, a cárie é uma doença, né? A cavidade causada pela doença cárie é uma das sequelas que essa doença deixa nos tecidos mineralizados, certo? Então, já vamos romper alguns paradigmas, que a cárie não se trata com restaurações. Ela se trata diminuindo fatores de risco, melhorando os fatores protetores, né? Sim. É uma coisa simples assim, mas tem a ver, é importante que a gente fale isso. E outra coisa, algumas coisas que você falou assim que eu queria destacar, você falou muito bem, que é uma, apesar assim da gente usar a palavra tratamento, né, tratamento restaurador automático, tem essa observação, que a cárie não se trata com restaurações. Então, já é uma coisa interessante para a gente discutir. Outra coisa que você falou muito interessante é que usa somente instrumentos manuais, né? E que mais você falou? Que você falou que é utilizado em odontopediatria, odontogeriatria, né? Talvez geralmente tenha faltado dizer assim que por não utilizar instrumentos rotatórios, né, mecânicos, assim, que precisa de um consultório, pode ser realizado em campo, né, em ambiente fora do consultório. Não sei se você ia falar isso. Não, é isso aí, eu ia colocar nas vantagens, assim, para não ficar misturando tanto o que é com as vantagens, mas sim. Beleza, então pode seguir aí. Tá. Alguém tem alguma observação até agora? Eu queria perguntar para vocês, antes de eu, de novo, passar a palavra para você, João. Alguém já passou em odontopediatria? Ou não? E ainda não, Fábio. Não. A Bruna, eu não sei se é falado em como é o nome? Aquela disciplina. Bruna, me ajuda, aquela disciplina que fala sobre cardiologia. O AC. Unidade de adequação clínica, né? Se lá eles usam um termo chamado adequação do meio bucal, vocês estão habituados com esse termo? Sim. Eu tô. Então, adequação do meio bucal talvez seja o início do ART, da filosofia do ART, porque adequação do meio bucal é remoção de focos de infecção, de atividades da doença, diminuição de bactérias, raspagem supragengival, um pouco subgengival, algumas extrações, né? Então, a ideia é, como o próprio nome diz, adequar o meio bucal, diminuir as bactérias e melhorar os fatores protetores também, né?
E no tratamento restaurador atraumático, o João certamente vai falar, a gente é como se fosse uma adequação do meio bucal, só que a parte restauradora da adequação do meio bucal, utilizando um material específico aí que o João vai falar. Né, João? Isso. Então agora a palavra é sua, João. Se alguém que tiver alguma observação a qualquer momento, pode levantar a mão aí que a gente abre para discussão. Acho que isso é válido. Vai lá. Qualquer dúvida, assim, porque às vezes a gente tem dúvida como aplica em campo. Às vezes entender até é fácil, mas como aplica em campo, aí talvez o Fábio possa esclarecer melhor para a gente. Depois eu vou até colocar como que a Sabrina tá estabelecendo aqui os POPs, né? E aí vocês vão entender o que é um POP. E aí tem o POP dessa técnica que você está falando sobre ela. E aí a gente discute sobre isso, tá bom? Tá bom. Então, beleza, pode seguir. Tá. Objetivos do ART. O objetivo inicial dessa técnica foi oferecer atenção odontológica a populações carentes, que não contavam com atendimento por várias razões. E entre essas razões era a ausência de eletricidade, às vezes de equipamento odontológico, carência de recurso financeiro, ou de profissionais até especializados para fazer esse serviço. E a partir dos resultados obtidos por Frank, pode-se afirmar que o objetivo da RT é com uma técnica de mínima intervenção para paralisar o processo de desmineralização no microambiente da lesão dos dentes descidos e permanentes. E, por conseguinte, criar condições favoráveis para o processo de cura, controlando-se a doença cariodentária no nível coletivo, e soma-se esse objetivo a outros como aumento de resolutividade da necessidades acumulada, aumento de acessibilidade aos serviços de saúde e a universalização da atenção, compatíveis com o que é proposto pelo nosso Ministério de Saúde. Indicações. Na prática profissional, mesmo com recursos, equipamentos e materiais, ocorrem situações clínicas, às vezes, tanto desafiadoras, que vão nos requerir alguns cuidados, como é o caso de atendimento a bebês, pré-escolares, crianças sem adaptação comportamental e pessoas com necessidades especiais. E assim, quando não é possível o emprego de restaurações tradicionais, pode ser empregado muito bem o uso do ART, até pela ausência de anestesia, de materiais de equipamentos rotatórios. João, só mais uma intervenção. Tem se adaptado essa técnica para o ambiente de consultório tradicional. Ela nasceu como uma técnica de campo, não sei se você viu que nos estudos do Franken, que você citou aí, ele usava até em comunidades, até na África, né? Eu vi lá. Com apoio Tanzânia, da Organização Mundial de Saúde, etc. Tanto é que é um dos materiais que você vai falar aí, reconhecidos pela OMS. Talvez o único material reconhecido porque tem evidência científica suficiente para isso. E o que eu ia falar é que hoje em dia se adapta essa técnica para consultórios tradicionais, até usando, em algumas técnicas adaptadas, usando os instrumentos rotatórios, abrasivos rotatórios. Então, isso era uma dúvida que eu tive durante a criação dos slides e até do próprio roteiro, assim, para eu seguir. Porque eu vi alguns artigos falando sobre o ART modificado. E eu queria saber se eu queria que eu falasse sobre isso. Não. A técnica clássica é uma técnica com instrumentos manuais, como você falou. Mas a técnica adaptada, modificada, como você falou também, ela usa instrumentos abrasivos rotatórios. Vocês estão me ouvindo? Porque a minha imagem tá tão devagar aqui. Estão me ouvindo? Está dando para ouvir perfeitamente. Então tá. Então é isso. Existe essa adaptação da técnica, porque é uma técnica que foi tão boa e pode ser utilizada até usando broca, vamos dizer assim, instrumentos de equipamento odontológico, de consultório odontológico, mas ela foi criada para campo, para trabalhar essencialmente com instrumentos manuais. E o fato de usar instrumentos manuais pode diminuir o uso da anestesia, como você falou aí também, assusta menos crianças, essas coisas. E aí a gente usa também para
fora do ambiente, né, do ambiente tradicional, no nosso projeto, porque a gente vai no domicílio, né? Então é uma técnica que existe, que é baseada em ciências, né, em evidências, e que a gente pode utilizar. Certo, gente? Certinho. Então segue aí, João, por favor. Essa técnica, ela deve ser empregada em pacientes que apresentam dentes descidos e permanentes com lesões cariosas de dentina, sem alteração por paz reversível, que, resumindo, pode ser sintomas como história de dor espontânea, paciente com fístula, inflamação periodontal não resultante de gengivite ou periodontite, mobilidade não compatível, com trauma ou período de risólise, radiolucidez apical ou na região interradicular. Esses são os casos que a gente não deve aplicar essa técnica. Agora vamos passar para o material utilizado, que é o que o Fábio estava falando, que talvez seja o único material reconhecido. Sobral. Oi. Lembrando que se a gente está em campo, não tem nem como radiografar, né? Então essa avaliação, às vezes, é uma avaliação subjetiva também, né? Que, inclusive, é o que a gente faz no Melhor em Casa. A gente não radiografa os casos. Então, não tem como saber esse critério aí que você falou. Tá? O critério radiográfico só se aplica onde dá para fazer radiografia. Obviamente, né? Tá bom? Tá bom. Então vai. Vou continuar aqui. As características clínicas do ionômero de vidro, dentre as mais importantes, está a adesão deste material ao esmalte e à dentina de formas a proporcionar um bom selamento marginal. A lenta e continuada liberação de flúor tem sido responsável pela hipótese de que esta liberação seria responsável pela involução da cárie e também pela sua remineralização. O ionômero apresenta uma boa compatibilidade com a polpa e com a dentina. Isso aqui. Eita. Desculpa, João. Opa. Tô falando João, mas assim, cabe aqui a gente fazer algumas considerações sobre a técnica de remoção parcial da cárie e do tratamento expectante. Vocês já ouviram falar essas técnicas? Vocês já ouviram falar que a lesão cariosa, ela tem uma parte que ela é infectada e tem uma parte que é chamada de afetada. Vocês lembram disso? Sim, acho que a maioria não teve, professor, porque é em dentística, mais ou menos quarto. Em dentística que aprendi isso? Não, porque eu já dei aula em UAC uma época, e eu dei essa aula em UAC. Em UAC não falam isso. Eu vi que no seu PowerPoint, se eu não me engano, de 2009, tem essa parte, mas eu não vi isso em UAC, eu vi mais em dentística. Tudo bem. Para quem não fez dentística, imagine o seguinte, que uma dentina, esquece esmalte por enquanto, vamos pensar em dentina. Existe uma dentina que chama infectada, que ela é inviável, tem que ser removida. É um tecido necrótico, cheio de bactérias e totalmente desorganizado, totalmente já desmineralizado, não é passível de manutenção na cavidade. Então esse tecido tem que ser removido. Mas existe um tecido que é considerado cariado, só que ele é chamado de região afetada. E por que afetada? Porque tem bactérias também, tem ácidos das bactérias, mas é um tecido que ainda tem uma certa organização estrutural e ele é passível, né, de remineralização. E o fato dele ser passível de remineralização é uma coisa muito inovadora e polêmica. Assim, alguns pesquisadores defendem que tem que remover todo o tecido cariado, inclusive o afetado. Mas existe uma tendência de alguns pesquisadores de dizer que a gente pode manter o tecido cariado afetado, desde que a gente remova somente o infectado. Por quê? Porque o tecido afetado ele é passível de remineralização. E o fato de eu poder deixar algum tecido ali
principalmente se for próximo da polpa dentária, ele previne, se ele for depois aproveitado e remineralizado, previne escavações ou procedimentos assim invasivos maiores que comprometam a polpa, a vitalidade pulpar. Então, com isso, a gente evita alguns tratamentos endodônticos. E, no nosso caso, evita até extrações dentárias, porque como a gente não tem como tratar canal, quando dá canal, a gente indica a extração do dente. Então, se a gente consegue manter esse tecido afetado sem removê-lo e não compromete a polpa, a gente evita também extrações dentárias. Então, isso é uma coisa muito interessante. E uma coisa importante da gente falar nesse momento é que essa técnica do RT é uma técnica definitiva, de restauração definitiva. Não é uma técnica de adequação essa é uma das diferenças. Ela não é uma técnica que adequa ao meio bucal e depois eu vou fazer outra restauração, né? Eu faço primeiro uma restauração provisória e depois faço uma outra restauração definitiva. Não, a técnica do RT é uma técnica definitiva, por definição. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Então, a gente já vai fazer alguma coisa que vai durar, vai ficar na boca lá para sempre, como restauração definitiva, não como material intermediário entre uma abordagem inicial e uma abordagem final. Tá? Alfeu, fale. É porque eu sigo um odontopediatra, né? E ele falou sobre isso. E você falou que pode usar caneta de alta rotação, né? Não alguma coisa mais elétrica, assim, para a gente poder fazer esse procedimento, o RT. Só que aí já não deixaria de ser uma técnica menos invasiva, porque já perde o controle, porque seria dentina infectada e afetada. Não, essa é uma discussão muito interessante mesmo, porque assim, vamos supor que você esteja na dúvida, e todo mundo tem essa dúvida, mesmo pessoas mais experientes têm essa dúvida também. É óbvio que com o passar do número de casos que a gente vai atendendo, a gente vai adquirindo mais segurança, né, de fazer isso. Mas a dúvida frequente é a seguinte: tirei só o tecido infectado? Primeira dúvida. Segunda dúvida, será que eu tirei todo o tecido infectado? Né? Porque pode ser assim que eu queira te fazer uma remoção parcial da cárie, e eu quero fazer tão parcial que eu até deixo o tecido que não era para ter deixado. Né? Então, será que eu tirei todo o tecido infectado? Então, as dúvidas giram em torno disso. Ou então, assim, eu quis tirar toda a cárie mesmo, e eu tirei tecido infectado, tecido afetado, e tirei ainda tecido sadio. Que é isso que a gente está evitando fazer, né? Então, na dúvida, viu, Alfeu, o que você está falando? Na dúvida, a gente sempre deixa passar um possível erro de deixar tecido até que não deveria ter sido deixado. Porque se a gente for comparar, o que é pior? Eu tirar a mais ou eu tirar a menos? Pela literatura, dizem que é pior a gente tirar a mais. Porque se a gente tira tecido a mais, aí o dano, pensando assim numa população, pode ser maior do que o que eu não tirar. Alguns autores até dizem, são mais ousados assim, dizem que talvez a cárie dentária, a cavidade, né, sequela da cárie dentária, se você limpar essa cavidade, só limpar, não digo nem escavar, só limpar a cavidade e selar a cavidade, faz com que aquelas bactérias que estejam na cavidade já não tenham nutrição externa. E aí elas vão morrer. E não vai progredir o processo de destruição daquela cavidade. Porque elas não têm mais substrato, né? Não tem mais substrato de alimentos e não tem mais ar, vamos dizer assim. Então, pelo menos as bactérias aeróbias vão morrer, né? E as anaeróbias por falta de nutrientes também. Aí alguns podem falar, pô, mas elas podem ir se multiplicando e se nutrindo com o próprio tecido dentário. Sim, pode. Né, o tecido desorganizado pode, mas é menos do que deixar uma cavidade aberta. Então, só o fato de selar, alguns autores dizem que já é efetivo. Então, na dúvida entre tirar mais, não tirar ou tirar menos, é melhor essas duas últimas opções.
o que é muito interessante, é uma coisa polêmica, porque os dentistas mais antigos, né? Aí é óbvio que a gente não tem que se basear em opiniões, e sim no que a ciência diz. Mas os dentistas mais antigos, eles acham isso um pouco estranho. Como é que eu vou deixar sujeira dentro do dente? Como é que eu vou deixar bactérias dentro do dente, né? Então, é um campo muito interessante a ser visitado, assim, a ser pesquisado também. Vocês não acham? Não acham? É meio delicado, porque a gente, quando tá com a broca, a gente pensa em tirar o máximo de tecido possível para deixar bem limpinha a cavidade. E às vezes não é bem assim. Então, mas olha que interessante isso que você falou, João. Essa filosofia, esse pensamento é uma coisa que veio do seu senso comum ou você aprendeu isso na faculdade? Não, veio do senso comum. É um senso comum. Então, é aí que a gente precisa se questionar, entendeu? Que as coisas estão mudando para manutenção e não para tirar tudo. E mexe com a nossa cabeça. Você fala, pô, eu quero minha boca sem bactérias, né? As pessoas pensam assim também. Então, para a gente entender esse novo modo de pensar, às vezes não é tão fácil. Por exemplo, eu fui... A própria Maria Alice pode dizer aí. Ela viu a gente trabalhando assim na sexta-feira, que tinha umas raízes lá que, se fosse no consultório tradicional, a gente teria extraído daquele paciente. Mas no paciente que a gente está atendendo melhor em casa, a gente optou por deixar uma raiz selada. Por esse mesmo raciocínio. Eu selando, eu isolo assim aquele processo que tinha naquele elemento do meio externo. E eu, isolando do meio externo, eu além do benefício do flúor, né, eu não permito, né, melhor dizendo, que elas tenham acesso a nutrientes. E aí eu fico observando, né, se aquele processo carioso pode gerar uma lesão periapical nesses casos, porque o dente não foi tratado do canal, é uma raiz residual. Então, eu extraio a raiz, eu tiro toda a cárie e trato o canal, que não dá para a gente fazer isso, não é uma opção para a gente. Ou eu faço isso que a gente fez e observo. Então, muitas vezes o critério é o critério de não ter sinais de infecção, sinais de um abscesso, por exemplo, de uma fístula, né, de neutrófilos. Então, a gente fica observando esse equilíbrio entre a defesa do organismo com a agressão. Então, só o fato da gente selar já é uma coisa muito boa, porque já dá condições do paciente escovar melhor aquela cavidade bucal e vai dar uma saúde geral para ele, que no nosso caso é muito interessante, que já melhora toda a parte sistêmica dele. Já são pacientes comprometidos, né? Que às vezes, se a gente for submetê-lo a uma extração, é pior do que fazer esse procedimento. Não sei se comparando a não fazer nada, mas comparando a deixar um dente selado, é melhor do que eu submetê-lo a uma extração. Então, isso também é uma coisa que mexe com a nossa cabeça. Porque na faculdade a gente aprende que teria que tirar aquele elemento. Não é verdade? Então, muitos que já foram comigo, a própria Bruna... Estou falando da Bruna porque a Bruna é veterana. Mais experiente daqui. Experiente, assim... Mas mexe com a nossa cabeça. Você fala, poxa vida, por que não tirou aquele dente, né? Acho que a própria Bruna deve ter se questionado assim quanto a isso. Então, vocês vão ver coisas que causam benefício para os nossos pacientes, mas que é um pouco diferente do que a gente aprende na faculdade. Por quê? Porque as condições são diferentes. Então, a gente lá está pensando em dar algum benefício relativo, não um benefício absoluto e perfeito. O que não significa fazer porcaria. Então, isso é um ponto importante, né? Não é assim, então vou fazer de qualquer jeito, inclusive lá na faculdade vou fazer de qualquer jeito. E o Fábio falou que tudo bem, mas não é bem assim. A gente tem que entender essa relativização para os casos que a gente está se dispondo a cuidar. Tá certo, gente? Certo. Alguém tem algum comentário aí antes de eu retomar, passar a palavra para o João? Não? Maria Alice,
Tem alguma coisa a dizer? Você que foi lá? Não, mas realmente, a princípio, você pensa assim, né? Até aqueles dentes que ele tinha, né? Que tem um certo grau de mobilidade, é instintivo você pensar que a gente tem que tirar ou não, mas a gente tem que ver o contexto em que o paciente está, um paciente debilitado. Não é só o dente, você tem que ver todo o contexto que aquele paciente está inserido, né? É porque a gente pensa que ser resolutivo é anatomicamente ou tecnicamente simplesmente fazer alguma coisa. E que é até mais fácil tecnicamente, porque manter higienizado e manter o elemento na boca é mais difícil. Vocês já pensaram nisso? Então eu estou trazendo para vocês vários paradigmas que a gente tem que quebrar, assim, sabe? Por isso que esses grupos de estudo são importantes. Vou mostrar aqui para vocês. É que não dá para ver direito. Vou mostrar aqui no celular mesmo. Mas só para quem não foi lá, né? Vê se consegue ver. Aqui, ó, a gente tem umas raízes residuais, bem aqui do lado desse incisivo, que estão seladas. A foto pegou mal, assim, mas tá lá no grupo. Tá lá no grupo essa foto. Depois olhem, assim, é um dente que não foi tratado canal. Então, todo dia que eu vou lá, eu levanto, assim, a gengiva, palpo, assim, a região periapical, o vestíbulo, né? Para ver se tem alguma lesão periapical, que é o que vocês aprenderam em endodontia, né? Aprenderam na faculdade. Mas, curiosamente, não tem processo infeccioso ativo lá. Então, a gente está mantendo de maneira relativa. Por que de maneira relativa? Porque se começar um processo infeccioso, se der um abscessozinho ali, aí justifica a gente intervir, extrair o dente. Entendeu? Aí o custo da intervenção no paciente debilitado vale a pena. No caso, a Maria Alice viu as condições do paciente. Para eu tomar uma decisão de fazer uma coisa invasiva naquele paciente tão debilitado, eu tenho que pensar muitas vezes. Porque aí não é só odontologia, eu tenho que pensar integralmente. Certo, Maria Alice? Certíssimo. Tá? Isso é uma coisa fundamental desse nosso grupo de estudos. Para a gente entender o que a gente está fazendo. Senão a gente pensa que a gente está fazendo alguma porcaria ali. E não é. Tá bom? Segue, João. Antes de passar esse slide, eu vou falar o que compõe o CIV, né? E lembrando também que o CIV utilizado no RT é o de alta viscosidade. E o que compõe o CIV é o pó e o líquido. O pó é formado por sílica, alumina e fluoreto de cálcio, enquanto o líquido é ácido poliacrílico. Ele tem reação de presa entre 5 a 10 minutos e para estar completamente estável é mais ou menos 24 horas. Tá, próximo. Agora vamos entrar para a técnica. A técnica, ela se inicia com os instrumentos manuais. Você vai, na verdade, você começa isolando, fazendo isolamento relativo com rolo de algodão no dente, que vai ser tratado nos dentes. Você faz a limpeza da superfície. Eita, passei sem querer, perdão. Você faz a limpeza da superfície com algodão úmido e água, alguma coisa assim. Você limpa a superfície do dente, faz a abertura da entrada da lesão e nesse passo é apenas se a entrada da cavidade for pequena. Se for já a cavidade com a entrada um pouquinho grande, não tem necessidade. Mas nesse passo você aumenta ali a entrada da cavidade com um instrumento manual, como cureta, recortador de esmalte, entre outros. Você faz a remoção do tecido cariado. E nessa parte aqui entra o que o Fábio tinha falado sobre a dentina infectada e dentina afetada. A gente vai tirando ali com a cureta toda a dentina infectada, e quando a gente começa a tirar a dentina e começa a vir raspas, ficar um pouquinho mais rígido, é o momento que a gente para, que aí a gente já está na dentina afetada, que aquela dentina tem como reverter ainda o processo de desmineralização dela. João. Oi. Só em termos assim de nomenclaturas, né? Quando você fala cureta,
aqui no Rio de Janeiro, é entendido cureta. Isso eu aprendi também depois que eu vim para cá. Eu sou dentista e sou paulista, né? Paulistano. Cureta aqui é entendido como um instrumento de periodontia, vocês concordam? Sim, Assim sim. que vocês aprenderam, não é? É. Mas em São Paulo não. Por isso que você usou a palavra cureta, porque cureta também pode ser a colher de dentina. Entendeu? Eu conheço como colher de dentina. Então, só que nesse caso que você está falando, é a colher de dentina. A palavra cureta, entenda-se colher de dentina. Porque existe esse nome também. Só para vocês entenderem. Assim. Tá bom? Só porque senão fica confuso. Só para a gente deixar claro isso. Tá? Então quem escreveu deve ser um paulista, né? É aí que a gente chega, assim. Da onde você pegou esse texto aí? Fonte. Tá. Vai lá. Vou continuar. Após isso, a gente faz a limpeza da superfície oclusal, continua a limpeza, faz o condicionamento da cavidade. Esse condicionamento pode ser feito com o próprio ácido poliacrílico que vem. A gente manipula o ionômero de vidro com as instruções do fabricante. Não necessariamente, isso aqui eu vou falar assim, pela experiência que eu tive em materiais, não necessariamente a gente precisa fazer em um bloquinho de papel, a gente pode fazer em uma placa de vidro também. Lá no material a gente aprende que faz um bloquinho de papel. A gente insere o número de vidro na cavidade, vai espalhando ele vagarosamente e pressiona o material fazendo com o dedo, a famosa pressão digital, para o material escoar e a gente limpar ali o que ele foi com excesso. A gente checa a oclusão do paciente e remove os excessos, como eu falei, depois de fazer a impressão digital e checar, a gente remove o excesso, faz a checagem de novo da oclusão e recobre a restauração com vaselina, com verniz. E faz a instrução com o paciente, porque... João. Oi, Fábio, pode falar. Não, só assim, como a gente está fazendo um grupo de discussões, né? Por isso que eu estou fazendo essas intervenções oportunas, né? Para a gente não guardar também informações meio enviesadas, né? Meio assim com algum viés. Primeiro lugar, o nome da manipulação do cimento de ionômero de vidro. Primeira coisa, o cimento de ionômero de vidro, ele é uma evolução. Não sei se vocês vão lembrar de materiais dentários, de um cimento chamado policarboxilato de zinco. Não sei se vocês lembram disso. Ele é uma evolução desse cimento. Esse ionômero, ele sofre um processo, depois que você mistura o pó e o líquido, eu já vou falar o nome desse processo de mistura, que não é espatulação. Não sei como é que você falou aí, eu não lembro como é que você falou. Você falou assim, manipulação, né? Então, mas não chama espatulação, essa manipulação, se chama aglutinação. Vocês lembram disso? Desse termo? E por se chamar aglutinação, ou seja, você não espatula. Então você falou uma coisa aí que não é bem verdade, assim. Você falou que é feito, que se espalha na placa ou no bloco de papel, não é isso? Se manipula na placa. Pelo menos em materiais a gente manipulava no bloco de papel. Sim, mas você não espalha. Você vai pegando o pó e pondo assim por cima. Por isso que a palavra é aglutinar. Você pega o pó e vai amassando ele por cima do líquido. É diferente de um cimento de fosfato de zinco, que aí sim você espalha. Isso é muito importante. A gente vai aglutinando. E a gente prefere utilizar papel e espátulas plásticas, porque existe sim uma reação química do ionômero de vidro com a parte orgânica da placa de vidro e também com o metal da espátula. Então, se a gente tiver uma manipulação mecânica, ela é muito melhor também. Então, existem, não sei se você vai falar, a chance da gente manipular mecanicamente. Não sei se você vai falar isso.
Você já falou que é de alta viscosidade, né, a consistência, mas existe uma técnica que você pega em cápsula e manipula como se fosse um amalgamador de cápsula. Vocês já viram um amalgamador de cápsula? Pelo menos Já. em O slide. amalgamador já. Então, você usa o próprio amalgamador para misturar o pó e o líquido que está dentro da cápsula, evitando isso que eu estou falando. Ou seja, fazendo uma proporção pó e líquido perfeita, uma manipulação perfeita, e evitando ter contato tanto com vidro quanto com metal. Coisa que lá no Melhor em Casa a gente acaba fazendo com vidro e com metal, mas não é o ideal. E não se espalha, a gente aglutina. Porque é um processo chamado geleificação. Você não fala polimerização, que não são polímeros. É um processo de geleificação. E um processo muito interessante, porque o cimento de ionômero de vidro, ele, além dessa liberação de flúor, que se chama lixiviação, você ouviu essa palavra nos textos que você leu? Vi sim. Chama lixiviação. Além dessa liberação de flúor e também da recarga de flúor. Se você faz uma aplicação tópica de flúor numa pessoa que está cheia de restaurações com ionômero de vidro, aquelas restaurações vão servir como um depósito que vai liberando o flúor de novo. Ele recarrega o flúor. É muito interessante isso. E talvez uma das coisas mais interessantes do ionômero, e que não se dá muito valor, mas é extremamente interessante, é que ele tem uma adesão real ao tecido dentário, uma adesão química. Ela tem uma coisa que se chama quelação do cálcio. Então, existe uma reação química. Depois vocês pesquisem isso, como é que se dá a quelação do cálcio. Coisa que a resina composta, tirando umas resinas e adesivos de última geração, que tem adesão às fibras colágenas, adesão mesmo. Mas tirando essas exceções que eu estou falando, a resina composta ela se imbrica no dente por micro retenções feitas pela camada híbrida. Camada híbrida não passa de micro, como é que eu vou dizer assim, micro retenções que depois são preenchidas são perfundidas com adesivo e com resina. Então a resina se prende por uma micro retenção. Não se prende por ação química. Só que é uma micro retenção, como é microscópica, em muita superfície. Então para você arrancar uma resina é difícil. Então ela tem uma força de micro-retenção, né? Micro-retentividade muito forte. Coisa que o cimento de ionômero de vidro, ele se quebra. Por quê? Porque na hora que você vai fazer a mesma força no cimento de ionômero de vidro, ao invés dele ser arrancado, ele quebra no meio, ele tem uma falha coesiva. Então parte dele fica aquela parte que grudou no dente, que eu falei que tem a quelação do cálcio, fica no dente. Por que isso é interessante? Porque o ionômero de vidro, se ele se solta, na verdade não é que ele se soltou, ele se quebrou. Então, por exemplo, a Maria Alice viu lá, que eu estava fazendo uma profilaxia, sei lá, uma raspagem com ultrassom, né, Maria Alice? E saiu um pedaço de uma restauração lá que eu mesmo tinha feito 1 ano atrás. Mas eu sabendo disso que eu estou falando, eu sei que uma parte do ionômero, a parte que interessa, está lá, grudada, quimicamente. O que saiu foi porque ele quebrou no meio. Sabe quando vocês já viram assim, pedreiro mexendo com azulejo na cozinha, por exemplo, cimentando o azulejo na cozinha? Aquele azulejo, quando solta, pode acontecer 3 coisas no azulejo. O azulejo pode soltar junto com o cimento do azulejo e na parede não ficar nada de cimento. O azulejo pode soltar e não ter azulejo não ter cimento no azulejo e o cimento ficou grudado na parede. E pode acontecer uma coisa mista, de ficar parte do cimento no azulejo e parte do cimento na parede.
Quando tem as duas primeiras situações, eu falo que é uma falha adesiva. Então, se o cimento está no azulejo e não na parede, falhou a adesão do cimento à parede. Se o cimento está na parede e não no azulejo, falhou a adesão do cimento ao azulejo. Agora, se ele está nos dois, o que falhou foi uma falha coesiva do próprio cimento. O cimento que se quebrou. A estrutura do cimento que se quebrou. Aí ficou parte no azulejo e parte na parede. Então, no ionômero de vidro acontece isso, porque ele é um material assim que a estrutura dele não é tão firme quanto a resina composta. Então, é mais fácil ele se quebrar do que ele soltar. A força de adesão dele é baixa, mas é super estável, coisa que a resina não é estável. A resina sofre aqueles fenômenos de microinfiltração, de nanoinfiltração, né, de degradação das fibras colágenas e degradação da própria resina composta, né? A parte orgânica da resina, ela se degrada com o tempo. Então, com ação de ácidos, com ação de alguns elementos sobre ela, né? E o cimento de ionômero de vidro, curiosamente, ele resiste a isso. Por isso que quando a gente vai fazer uma restauração assim de abfração, se a gente fizer com resina, tô até chamando a atenção aqui, a minha companheira, ela tinha assim uma sensibilidade assim no pezinho do dente e foi direto com resina. Aí a chance dessa resina soltar é maior do que se a gente colocasse um ionômerozinho. O ionômero ele dura mais. E quando ele solta, parte dele fica, a parte que interessa fica. Então ele é mais efetivo ao longo do tempo, embora ele tenha menor força de adesão. Ficou claro isso, gente? Então, por isso, assim, hoje em dia tem uma tendência... Vocês já ouviram falar de selantes também, né? Já. Que a gente usa em dentes permanentes, em fissuras, sulcos e cicatrículas, né? Hoje em dia tem uma tendência da gente fazer não selante resinoso mais, mas fazer selante ionomérico. Porque você já conta que ele vai soltar com o tempo. Mas a parte que ficou grudada para sempre. Coisa que a resina, às vezes, pode infiltrar e dar uma cárie por baixo do selante. Uma cárie secundária. Então, a resina é mais crítica do que o selante. Porque é difícil de isolar, o dente está irrompendo e tal. Então, isso é uma coisa extremamente interessante. Então, o futuro da odontologia está muito ligado ao cimento de ionômero de vidro. Muito curioso a gente falar isso, porque na dentística todo mundo idolatra as resinas, né? Idolatra as cerâmicas, que terão que ser cimentadas com resinas, né? Cimento resinoso é uma resina. E a resina, ela sofre... a tendência de sofrer uma falha é maior. Tá bom, gente? Por isso que quem já teve aula comigo de prótese fixa vê que eu abomino um pouco, assim, o fato de ter que fazer uma prótese fixa, quanto mais em pessoas que não precisam. Né? Que não tá na moda colocar dente de porcelana, né? Dente de cerâmica. Quando você faz isso numa pessoa que não precisa, você está pondo um material que é crítico numa pessoa que não precisa. Uma coisa é você pôr um material, você sabe que é crítico, mas a pessoa está precisando. Então você aceita aquela limitação. Outra coisa é a pessoa não precisa e aí você vai fazer uma coisa que já sabe que é pior que o dente natural da pessoa. Então isso envolve uma questão ética também. Tá? Segue. Eu já estava finalizando. Então, e para finalizar, a gente deve instruir o paciente para não comer pelo menos por 1 hora. E acaba finalizando aqui. A gente instrui o paciente para não comer pelo menos 1 hora. E deixar claro que o cimento de ionômero de vidro ele é essencial para essa técnica que a gente acabou de debater aqui. Ele é uma peça fundamental, tanto pelas características adesivas que você estava falando agora há pouco. E é isso. Entendi. Não, achei que foi conciso, né, João? Mas você falou coisas importantes e fundamentais, e agora a gente precisa treinar isso. A gente tem que treinar essa técnica. Eu vou ver
o que a Isabelle ou quem mais queira falar, e depois eu vou abrir o arquivo aqui dos POPs, para a gente falar o que é POP. Vou abrir o arquivo desse POP que a Sabrina começou a fazer, para a gente ver se está contemplando isso que você falou. Essas Beleza. coisas que você falou, tá bom? Fala, Isabelle. Professor, no caso... Tá baixinho, Isabelle, eu não estou quase te ouvindo. Fala um pouco mais alto. Agora? Melhor. Oi? No caso de ser por exemplo, uma classe 1, né, numa mesa oclusal, como que a gente faria o ajuste se caso tenha um excesso de material, algo assim? Entendi, boa pergunta, viu? A gente acaba deixando em infraoclusão, viu? A verdade é essa. A gente acaba tirando a mais. Porque a ideia aí não é reprodução anatômica, é selamento de cavidade, entendeu? Então, assim, se a gente deixar em excesso, o paciente vai sentir alto. E aí a gente sabe que alguns pacientes têm maior ou menor tolerância a uma restauração nova, né? Que ficou alta, vamos dizer assim. Então, assim, é feio também falar para o paciente, isso aí vai acostumar. Isso é muito feio, não se fala isso. Mas em campo a gente acaba deixando em infraoclusão. A oclusão é secundária, é isso que eu quero dizer. A gente deixa, né? Engraçado, né? Um professor de oclusão falando isso, mas assim é muito secundária. O que a gente tá visando aí nesse caso é um selamento de cavidade, isolar a cavidade que tá num processo ativo de cárie do meio externo. O objetivo é esse, não é reprodução de forma, função estética. É um objetivo de cariologia, de isolar o meio da cavidade com o meio externo. Mas é uma excelente pergunta, Isabelle. Excelente, muito bom. Quem mais quer falar sobre isso? Sobre qualquer coisa aí. Viviane tá doida para falar alguma coisa? Não? Tá. Maria Alice tá no escuro. Giovana. Quer falar alguma coisa, Giovana? Não, tá tranquilo por enquanto. Alfeu. E já falei igual uma maritaca, professor. Não aguento mais minha voz. Não, aqui é para isso. Não tem essa, não. Aqui é um ambiente para isso. Porque se na sala de aula... Por isso que eu pedi para vocês abrirem as câmeras. Porque se na sala de aula a gente é passivo, aqui eu quero um pouquinho mais de voz ativa, né? Eu vou abrir aqui, então, eu que vou compartilhar agora um pouco, para a gente só discutir aqui esqueci o que eu ia falar. O procedimento operatório especial. Não. Procedimento... POP, né? Procedimento operacional padrão. É que eu dou uma aula que eu uso esse outro termo aí. Não tem nada a ver. Vocês estão vendo? Não. Sim. Acabou de abrir aqui. Tá, porque para mim tá lento aqui. Então, eu vou mexendo nessa outra tela, qualquer coisa, porque eu não estou vendo mais vocês. Aí qualquer coisa vocês falem, tá? Então, olha que interessante, ó. Isso aqui é um resuminho, tá? O que é o procedimento operacional padrão? É tipo uma receitinha para a gente até se guiar, assim, se a gente está fazendo certo. Por isso que tem que ser clara, simples e muito, assim, objetiva, sabe? Que não reste dúvidas sobre fatores fundamentais do que a gente está fazendo. Deixa eu só tentar aumentar um pouquinho a tela. Aumentar aqui o zoom, né? Peraí. Aí. Então, ó, eu gosto da palavra ART, mas em português seria TRA, né? Então, muitos de vocês falam TRA e não é errado. Por que TRA? Porque é tratamento restaurador atraumático. Em inglês, Atraumatic Restorative Treatment. Mesma coisa. Então, objetivos: análise da lesão cariosa e cavidade provocada pela doença cárie, verificando. Então,
Na verdade, aqui, depois eu vou junto com a Sabrina, não é que é um objetivo, inicialmente eu preciso fazer uma análise, né? Então, eu vou ver a extensão, quais estruturas dentais ela envolveu, né? Para aquilo que o João falou. Eu vou avaliar se já tem um comprometimento pulpar ou não, basicamente, né? E se dá para eu ter um acesso à cavidade, se a lesão cariosa, se a cavidade é muito pequena, às vezes eu com o meu instrumento manual, eu tenho que ampliar a cavidade. E às vezes isso pode ser interessante ou não. Se eu for ampliar a cavidade e com a minha mão eu destruir o dente, talvez seja melhor eu já condenar aquele dente. Então, envolve assim um pensamento, uma análise aí muito interessante. Acesso, ou seja, se é possível utilizar instrumentos manuais, aquilo que eu acabei de dizer. Se a gente está falando assim de um ponto de acesso, eu tenho que ou ampliar com um instrumento, e existem instrumentos que fazem isso, pode ser a colher de dentina, mas existem outros instrumentos, tem um que parece uma pirâmide, que a gente entra com ele e gira a pirâmide, assim, uma pirâmide fininha, imagine, bem cônica, assim, bem fininha, assim, que eu entro com ela com a parte fina, né, o bico da pirâmide, e giro, assim, para eu tentar romper o esmalte sem suporte e fazer uma cavidade que eu consiga limpar a dentina que está lá embaixo, tirar o tecido afetado e depois fazer a parte restauradora sobre essa cavidade. Então, muitas vezes eu tenho que ampliar a cavidade, sim. Tá, gente? A Bruna, ela estava mostrando para a Maria Alice, na semana passada, uma espátula, uma cureta lá que nós temos, que ela é no formato assim de uma esfera que tem algumas lâminas, vamos dizer assim. Então ela faz o papel de uma broca esférica que vai fazer uma escavação, mas também vai fazer uma espécie de uma limpeza. Imaginem assim, eu ir com uma bola esférica, só que manual, que está na ponta assim de uma espátula. E eu vou lá na cavidade e dou uma giradinha assim. O fato de eu dar essa giradinha, eu vou raspando as paredes dessa cavidade para tentar tirar esse tecido infectado e manter o tecido afetado. Então, quando aos poucos, quando vocês forem indo lá com a gente nas visitas, procurem ver esse instrumento, é interessante. E aí a Sabrina colocou se existe alguma alteração na polpa. Às vezes a gente não vai ver a polpa, né? Na maioria das vezes. A gente tem que ver por outros sinais clínicos aí. Então, materiais necessários. Olha como um POP é interessante. Equipamentos de proteção individual, aí ela retoma tudo isso, né? Gorro, óculos de proteção, máscara cirúrgica, avental descartável, luvas, calçado fechado, etc. Na época de Covid, a gente usaria até um face shield, né? Rolete de algodão, gaze e bolinhas de algodão. Para que isso? O rolete de algodão e a gaze pode servir também para o isolamento relativo, que o próprio Sobral falou sobre isso. Bandeja clínica, pinça e espelho bucal. Então, para inspeção e tal. A pinça também para levar o rolete de algodão na saída das parótidas, no vestíbulo de onde a gente está trabalhando, entre a língua e o dente, se for uma cavidade inferior. Espátula 1 de inserção, espátula para cimento de ionômero de vidro, colher de dentina, né, que é a tal da cureta lá que o Sobral falou, seringa e placa de vidro. Seringa, se a gente utilizar depois uma técnica de inserção desse material, que pode ser com uma seringa, por exemplo, do tipo Centrix, ou outros tipos de seringa que existem também. Não vou falar aqui. Ionômero de vidro. Aqui a gente usa, né, um dos que a gente usa lá no projeto é essa marca aqui, Riva Self-Cure. O que significa Self-Cure aqui? Que tem uma cura, né, uma presa, uma autopresa, vamos dizer assim. Então ele tem uma presa que não precisa de luz, ou seja, ela é autocurável, né? Não vou falar polimerizável porque não é essa palavra que usa. Ela é autocurável, ela endurece sozinha por uma ação química, né? Mistura do pó e líquido, já que a gente não usa fotoativador, tá bom? Porque existem os ionômeros modificados por resina que usa fotoativador. E aí, ó, a técnica.
Orientar o paciente sobre o cuidado que será oferecido, né? Explicar, ó, a gente vai fazer isso, aquilo, para isso eu preciso isolar o paciente e tal. Organizar o ambiente. Preparar e levar os materiais necessários, colocando em local de fácil acesso. Por exemplo, mesa de cabeceira, que ela está falando de uma questão domiciliar aí. Higienizar as mãos, reunir o material, paramentar-se com os EPIs indicados, isolamento relativo com roletes de algodão. Aqui, ó, a gente poderia colocar acesso da cavidade, né, como eu falei, mas depois retirar a dentina cariada com instrumento manual, colher de dentina. Poderíamos especificar dentina afetada, dentina cariada afetada, né, com instrumento manual. E aí, na técnica clássica, a gente faz uma espécie de um condicionamento com o líquido do próprio ionômero, que é o ácido poliacrílico. Então, o ionômero não é um pó, é um líquido. A gente pegar um pouquinho do líquido e já aplicar na cavidade para já fazer uma certa desmineralização também. É um ácido, né? Lavar e secar a cavidade com bolinha de algodão, já que a gente não tem a seringa, né, de secar. Manipular o ionômero de vidro e inserir com uma espátula ou com a seringa, né, que ela mesma colocou, mas aqui não está. E aí vai ficar um excesso, a gente vai passar uma vaselina no dedo e fazer a tal da pressão digital. E isso conversa muito com o que a Isabelle perguntou. Porque aí eu vou fazer a pressão digital, o excesso vai sair, eu quero deixar ionômero somente na cavidade. Então aquele excesso que sair, por enquanto vai sair porque eu empurrei com o dedo, né? O dedo com luva. Mas depois eu vou ter que dar uma verificada se ainda tem um pouco de excesso, eu tirar também das margens, né? Porque senão o paciente vai sentir na sua oclusão. Aguardar 1 a 2 minutos para que o material endureça ou tome a sua cura. Verificar a mordida oclusão. E se pegar na oclusão e ele reclamar? Eu vou pegar um Hollenbeck ou algum outro instrumento e manualmente tentar tirar onde está incomodando o paciente, tá? Sentado meio inclinado, travesseiros acolchoados ou almofadas de espuma são muito úteis, ela colocou aqui. Resultados esperados: eliminar a cárie e fechar a cavidade. Então, assim, de novo a gente entendendo que cárie é a doença, lesão cariosa é a sequela causada pela doença cárie. E aqui ela fez um fluxograma, né, bem interessante de tudo isso que foi falado. Aqui eu vou até diminuir um pouquinho. Tentar diminuir um pouquinho o tamanho para vocês verem. Então conversa muito com o que foi falado aí pelo Sobral, né, gente? E não consegui. Foi. Certo, gente? Então acho que assim, para a discussão de hoje, para a gente também não ficar aqui conjecturando muito, assim, fazendo coisas... dá para a gente se aprofundar nisso. Vocês viram que eu mandei uma literatura extensa, assim. Mas o basicão é isso aí. O que resta agora para a gente? Treinar. Fazer alguns ARTs. Fazer uns ARTs por aí. E aí eu conto com vocês nesse treinamento aí. E vocês também, acho que faz parte do aprendizado quererem treinar isso também, né, gente? Então é isso. Quero saber se tem algum comentário por enquanto. Gente, eu tô querendo abordar na próxima vez que a gente for falar. Tem 2 temas que eu queria abordar. Primeiro tema, orientação do paciente e o que a gente pode fazer pelo paciente em geral. Fazer um resumão disso, que é uma coisa que eu já fiz na época da Sabrina, de outros estagiários. Vou falar um pouco sobre isso. Algumas técnicas que, inclusive, compõem os procedimentos operatórios padrão, aí, os POPs também. Então, vocês precisam estar a par do que a gente vai fazer. Discutir aquele fluxograma e metas que a gente tem com a abordagem no Melhor em Casa, tá? Isso é importante que a gente discuta. Então, vale uma reunião só para isso. E depois uma segunda reunião, que eu penso da gente discutir o próprio Sistema Único de Saúde e o que a gente está fazendo dentro desse contexto. Então, acho que a gente aprende com isso e é relevante e é importante que a gente se programe para isso também.
Então, para isso, o que eu gostaria de fazer? De já agendar com vocês uma próxima data para esse próximo tema, para essa reunião de discussão científica, vamos dizer assim, grupo de estudos. E a gente marcar também uma reunião de trabalho, para aí sim a gente voltar a falar daqueles grupinhos, ver quem é que vai continuar. E eu, nesse momento, preciso... Vocês veem que, conforme as pessoas vão tomando pé do que é esse projeto, algumas vão se sentindo sobrecarregadas, algumas veem que, putz, não dá para mim, não sei o quê, e vão saindo. Mas eu preciso dessas definições sinceras, assim, ó, dá para continuar, quero continuar, acredito no projeto, ou então, não, eu não estou nesse momento, beleza, vou dar lugar a outro, tá? Não é problema nenhum isso também, tá, gente? Então, na reunião de trabalho, eu quero discutir umas coisas que a Isabelle já me ajudou muito e fazer os paralelos aí que a gente precisa em relação a isso também, o que a Isabelle já começou. E a gente falar cada uma daquelas sessões lá, aqueles departamentozinhos, falar, ver quem que está em cada um deles e distribuir funções. Vocês viram que no final do ano eu tentei fazer isso, puxar vocês e fiquei meio no vácuo, né? Então vamos tentar fazer as nossas reuniões sempre assim, de câmera aberta, janela também porque tá calor, né? Mas de câmera aberta e interagindo assim por voz, porque eu gosto de ficar lendo o chat, vendo bolinha assim, em vez de ver a Viviane dando risada, né? Em vez de ver essas coisas, eu não gosto. Então, na época da pandemia, já sofri com isso, não quero continuar sofrendo com isso. Eu quero... Agora, não estou dando aula para bolinhas, eu estou conversando com pessoas. Então, vamos interagindo aí, tá bom? E... o que mais? Uma coisa prática. Amanhã, de manhã, vai ter uma reunião presencial lá de equipe do Melhor em Casa. É toda terça de manhã. E eu vou nessa reunião amanhã. Eu quero saber quem vai comigo. Eu preciso de 1 ou 2 pessoas para irem nessa reunião. Presencial. Daqui. Qual horário, professor? 8h30, 9 horas. Eu posso ir. Maria Alice, beleza. E Maria Alice, eu queria aproveitar que você falou isso, né? Para brevemente, assim, você também contar qual foi sua experiência de sexta-feira passada. Agora mesmo. Então, eu gostei, é um trabalho assim bem difícil, que mexe um pouco com o nosso emocional, porque a gente lá na clínica, a gente não está acostumada a ver um paciente tão debilitado. Eu já fiquei na clínica de TCS, acho que é TCS 4, que pega também pacientes especiais, mas é bem diferente, né? Porque no caso o paciente está acamado, é um momento até reflexivo para mim, porque você pensa em milhões de coisas que a gente às vezes reclama de coisa tão boba e olha o que, né, essa família está passando. E assim, eu achei assim uma experiência única e gostei bastante. Assim, é difícil, mas eu acho que é um trabalho que dá muita... Não sei, acho que dá um pouco de humanidade também pra gente. Eu gostei. Não, mexe muito com isso. Obrigado aí pelo teu feedback. Eu penso assim, que a gente vai lá como profissionais da saúde bucal, certo? Então, da parte de saúde bucal, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Mas, a Maria Alice viu lá, os problemas nossos não são de odontologia de saúde bucal. São problemas de relação interpessoal, problemas de humanização, problemas ergonômicos, porque a gente trabalha numa posição que a gente não está acostumado, a gente não tem iluminação adequada, uma série de problemas, calor, ficar em pé, todo torto. Mas o mais interessante é a gente também relacionar o que a gente está fazendo com o problema de base da pessoa, né? Por isso que é parte de um cuidado integral, né? Aliás, viu, Sobral, outra palavra que a gente está mudando assim a abordagem não é
atendimento. É um cuidado, igual eu acabei de falar. Então, vamos tentar já ir nos educando assim, em vez de a gente falar assim, fui atender um paciente, eu fui cuidar de uma pessoa. A gente não usa a palavra paciente também, não. Embora às vezes sai, né? A gente está tão acostumado. Eu fui cuidar de uma pessoa, fui prestar uma atenção em saúde a uma pessoa. Então, isso é muito interessante. Já vou passar a palavra aí, Alfeu, só um minutinho, só para fechar o que a Maria Alice falou, que é muito pertinente. A gente vê essas famílias esgotadas, a gente vê conflitos, que a gente está na casa da pessoa, ela se sente às vezes até à vontade para brigar, para desabafar, para falar coisas que ela não está gostando, e às vezes a gente se sente triste por isso também. Eu e a Sabrina já fomos expulsos de uma casa, já aconteceu já muitas coisas. Então, viver esses conflitos e toda essa questão familiar é muito além da técnica odontológica. Porém, a gente tem que dominar a técnica odontológica para estar nesse contexto aí, porque senão a gente... É como se a gente não aprendesse... A gente tem que aprender odontologia, que é o que o Sobral fez hoje aí, ensinou pra gente um monte de coisa, mas também aplicar e relativizar nesse contexto familiar, que é muito complexo, né, Maria Alice? Eu vou só passar para Maria Alice e já passo para você, tá, Alfeu? Você não achou isso, Maria Alice? Sim, porque até a irmã, né, do Reginaldo, ela se sentiu à vontade para fazer um desabafo, né, que acabou acontecendo toda aquela situação. E você tá na casa dela, né? Então você tem que ter também um tato para falar com ela de uma maneira, né? Não sendo grosseiro, mas também você tem que manter uma ética profissional. E assim, você fica nessa linha tênue, né? É bem Não, eu falei para Maria Alice que vamos supor que tudo isso aqui fosse um serviço privado e a gente abrisse vagas para estágios pagas. Muitas pessoas pagariam para viver essas experiências. Então, assim, por mais que elas... Eu até ofereci assim, Maria Alice, você não quer fazer um pouco? Bruna, você não quer fazer um pouco? Aí acabei fazendo dessa vez, mas eu vou cada vez incentivar mais vocês a também executarem coisas lá, né? Mas, assim, só de viver essas situações e observar já é muito interessante, né, Maria Alice? Com certeza. Mas você viveu isso, o Alfeu, o João, né? Tô falando das pessoas que já foram comigo, né? A Bruna, nem se fala, o João, a Isabelle e a Maria Alice, só daqui desse pessoal só. Fala, Maria, eu te cortei aí, desculpa. Não, eu só falei que é realmente bem enriquecedor, traz um pouco dessa experiência pra gente, e até como eu falei com você, como que a gente vai ficar até abril sem ver nada de odontologia, sem vivenciar nada? Não tem como. É muito tempo parado, então a gente tem que também correr atrás, buscar experiência. Não, e aí vai aquelas questões dos bastidores. Para a gente viver o que a gente viveu, tem que esterilizar, tem que lavar, tem que separar. É um Sim, trabalho. e depende da faculdade estar aberta, depende da esterilização da faculdade, tem toda essa... E quando a gente vai lá, além da gente fazer isso, precisa registrar algumas coisas, que é o que eu estava conversando com a Isabelle, que é um assunto que a gente vai tratar logo mais. Não hoje, né? Mas em breve, assim. Então, uma coisa depende muito da outra. Sim, com certeza. Pode falar, Fê. Então, tem só duas coisinhas para falar, com dúvidas. Por que a gente vai trocar paciente por pessoa e atendimento por cuidado? Porque, tipo assim, se eu falo alguma coisa, eu saber por que eu tô falando, me perguntar para mim. Porque eu também não entendo. Perfeito, Alfeu. Faz parte de uma revolução, na verdade, sabe, Alfeu? Porque existe um autor, não sei se você já ouviu falar, assim, que discute assim muitas questões sociológicas e filosóficas de relações de trabalho e relações humanas, assim, onde está envolvido o poder. Então, muitas relações, o poder não é o único autor que trata sobre isso, mas esse autor fala muito, que é o... Putz, agora me deu um branco. Calinha,
É o Foucault. Já ouviram falar do Foucault? Se escreve Foucault, tá? É um autor francês que discute, por exemplo, numa família. Por que o homem, né, o masculino, o pai, tem que ser o chefe da família? Relações de poder. Numa relação pai e filho, também tem que respeitar os mais velhos, enfim. Numa relação professor-aluno, já pensaram assim? Existe muito poder do professor em relação ao aluno. Igual eu fiz hoje. Eu exerci um pouco desse poder, assim, de falar assim, ó, não vou gravar. Cadê o resto do pessoal, né? Só que esse poder, ele tem que saber ser utilizado, né? Eu queria lembrar o nome do Foucault. Eu não estava lembrando. Michel Foucault, tá? E ele discutiu muito isso em relação a hospitais também, hospitais psiquiátricos até. O poder do médico, o poder dos enfermeiros sobre os doentes mentais que eram amarrados, né? Camisa de força. E aí gera muitas discussões, né, Alfeu? E na odontologia, isso é muito presente, até subliminarmente. Vocês já notaram que a cadeira tradicional, assim, deixa o nosso paciente muito à nossa mercê, né? A gente fica até numa posição superior em relação a eles, né? Invasiva, né? Muitas pessoas falam até que é uma invasão maior do que um exame ginecológico, né? Para as mulheres, assim, porque você está mexendo numa região assim que tem um significado erótico, tem um significado de desenvolvimento, de alimentação. Então, mexer na boca de outra pessoa é exercer um poder tremendo, assim. E fazer besteiras ainda na boca dessa pessoa, mais ainda. E se a pessoa está indefesa, se ela está vulnerável, mais ainda. Que é o caso dos nossos pacientes do Melhor em Casa. Ó o que eu falei. As pessoas, né, do Melhor em Casa e tal. Então, a gente mudar essas terminologias faz parte de tentar quebrar isso. É uma intenção ativa de quebrar essa relação de poder, entendeu? Assim como dizem que, por exemplo, a palavra aluno é pior do que a palavra estudante, porque o aluno é aquele sem luz, né? Ad lumen, né? Sem luz. Mas também tem outras explicações, assim. Então, se eu falar assim, os estudantes, talvez eu esteja empoderando mais, né? Falar assim, estudante é aquele que estuda, não é uma pessoa que não tem luz, né? E assim vai. Então, quando eu vou atender uma pessoa, é como se eu estivesse fazendo um favor para ela. Quando eu vou cuidar de uma pessoa, olha o significado da palavra, eu estou ajudando, não no sentido de alguém que provê algo pro coitadinho, mas é do ser humano para o ser humano. Então tem uma questão ética aí ligada também, revolucionária e ética e da gente quebrar esses paradigmas. Então, cuidar de uma pessoa, fornecer atenção é melhor do que simplesmente atender. Pode significar a mesma coisa, mas é igual você falar criado mudo, uma palavra que não se usa mais. Você fala mesinha de cabeceira, porque pode remeter a questões assim da escravidão, né? Então a gente tenta mudar a nossa forma de se comunicar, entendeu, Alfeu? Deu para entender? Uma postura política, ética e de querer mudar certas relações de poder, para te responder assim. E outra pergunta, antes de você dar continuidade, como você botar, tipo, a Maria, todas as pessoas que foram fazer isso aqui. Eu estou no terceiro período, né? Isso deu um na minha cabeça. Perfeito. Então, é óbvio, assim, que cada pessoa que tem tá num grau da faculdade, assim, num grau de formação,
ela vai estar habilitada assim, a fazer uma coisa ou outra. Muitas coisas pode aprender vendo a gente, se capacitando e fazendo lá também. Mas também vai estar estudando na graduação. Mas, por exemplo, no teu nível, você já consegue fazer uma bela orientação para o cuidador. Você consegue fazer uma aplicação tópica de flúor. Eu mais ou menos sei o que você consegue fazer, pelo nível que você está. A Bruna, por exemplo, já consegue fazer até coisa melhor que eu. Que até eu não sei fazer. Eu não sei fazer algumas coisas que a Bruna sabe fazer. Então, aí a gente... Por quê? Porque eu sou da área de dentística, de prótese, mas se vai falar assim sobre coisas de tecidos moles, eu paro e ouço a Bruna. Vou estudar, consultar o Google, assim, né? Consultar os livros e tal. Isso é verdade. Não é verdade? Então assim, esse projeto a gente aprende, ele mexe muito com a nossa humildade também, porque ninguém sabe tudo. Todo mundo aprendendo e a gente está tentando fazer o melhor possível, né? Fala, João. Você estava continuando aí. Não, estava concordando, só que a Bruna na área de estomatologia ela é fenomenal. Mas não só nisso, assim, para mim... Em várias outras áreas também. Sinceramente, assim, ó, eu admiro muito a Bruna por isso. Mas eu não admiro... Não é o que me faz admirar mais a Bruna. Eu admiro a Bruna vendo ela olhar a pessoa, tendo doçura na voz dela ao falar com as pessoas, ao entrar, ao tocar uma pessoa. Você mesmo, João. Falando da Bruna, mas você também. O que eu noto? Você foi lá, tratou com respeito a pessoa. Por mais que odontologicamente você faça ainda alguma besteira, falhe alguma coisa errada, isso a gente corrige entre nós. Dá tempo, sabe? Esse projeto dá tempo da gente discutir, por isso que é importante esses momentos. Dá tempo da gente discutir e tal. Mas o mais importante é essa postura, entendeu? Então, com essa postura, Alfeu, voltando lá para o Alfeu, a gente desenvolve coisas técnicas juntos, a gente planeja junto, então estuda junto, é bacana nesse sentido, tá bom? Não se sinta inferior, assim. Eu acho até bom, porque não foi contaminado, às vezes, por questões assim que na faculdade a gente aprende de um jeito e lá a gente tem que quebrar uns paradigmas, né? Tá bom? Fala, Isabelle, quer falar alguma coisa, né, Isabelle? Bela cozinha aí, hein, Isabelle? Bela cozinha. Obrigada. Tô brincando aí. Então, ó, vamos marcar então o seguinte: amanhã eu e Maria Alice estaremos lá. E vai ser oportuno porque a Maria Alice foi na sexta-feira. A gente vai nessa reunião e depois a gente discute alguma coisa. E vamos marcar uma reunião de trabalho nossa para quando, hein, gente? Uma de trabalho e uma de estudo. Essa de trabalho precisa ser o quanto antes, porque depende de umas coisas que a Isabelle já fez e que a gente vai fazer. Então, poderia ser essa semana, professor? Porque semana que vem eu vou estar em viagem. Oh, maravilha. Vou lá pro CIOSP. Vai para lá? Eu também. Eu não vou porque eu estava em São Paulo até semana passada. Agora eu vim para cá, não quero voltar para lá, não. Mas é legal, é uma experiência legal. Mas, então vamos... Quarta-feira, vocês podem? Eu só tenho médico, não sei que horas. Peraí que eu vou ver que horas que é o meu médico. Às 16h30. Meu compromisso é 16h30, então eu posso fazer um pouco antes. Tipo, nesse horário que a gente marcou hoje. O que vocês acham? Pode ser, professor. Para mim pode ser também. 14h30. É coisa assim, objetiva, tá? Não quero também ficar enrolando, não. Só que eu não quero também deixar para lá, para frente, porque a Isabelle já fez umas coisas que eu pedi para ela. Então agora a gente precisa tomar algumas decisões para a gente aproveitar o trabalho que ela fez e seguir adiante, tá bom? Estou falando da Isabelle, mas vale para outras pessoas também. Então, quarta-feira, 14h30, tá bom? Pelo menos esse grupo que está aqui, eu acho importante que participe, sim, tá? Tá. A Viviane e o Alfeu ainda não vão estar em São Paulo, então dá para a gente
trabalhar conosco mesmo, tá? Então, já vou marcar aqui, quarta-feira, dia 18. Dia 18. Ah, peraí. Peraí que eu tenho... Agora que eu vi que eu tenho um outro compromisso também. Só um segundo. É que eu não lembro a hora. 16 horas, meu outro compromisso. O que vocês acham de a gente marcar 2 horas? Para eu conseguir 16 horas estar nesse compromisso. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então, 14 horas de quarta-feira, tá bom? Professor, você não poderia fazer amanhã, não? Que quarta-feira também, talvez eu vou viajar. Poderia. Da minha parte, poderia. Todo mundo Porque, puder, assim, também. acaba sendo cansativo para mim e para a Maria Alice, que de manhã a gente já vai estar numa outra reunião. Aí é overdose, entendeu? Por isso que Entendi. eu quis marcar amanhã. Overdose de melhor em casa, assim. Assim. Tudo bem, então. Só por isso, viu, Giovana? Tá. Eu vou viajar cedo, talvez eu chegue a tempo ainda. Tá. Então vamos manter na quarta 2 horas, tá bom? Certo, gente. Uma coisa que eu quero fazer assim, ó, eu quero montar um grupo muito coeso, assim. Então eu vou talvez usar do poder do Foucault aí, né? Poder para manter o grupo, assim, porque senão não sai nada. Vocês viram como aconteceu no Natal. Eu pedi, ó, quem digam o dia que vai ter. E ninguém disse nada. Então eu vou começar a tomar as rédeas em algumas coisas. E a Bruna vai me ajudar nisso. Viu, Bruna? Vai me ajudar nisso aí. Tá bom, Bruninho? Certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Então, nosso próximo compromisso é amanhã, tá, Maria Alice? E depois com o restante da Certo, quarta. professor. 8h30, 9 horas, lá na sala lá que você já conheceu. Tá bom, Maria? Tá joia. Combinado. Então, beleza. E na quarta a gente fala sobre o que a Isabelle desenvolveu. Tá bom? João, eu queria te parabenizar, tá? Foi bacana o que você falou, que você se esforçou. Eu quero te parabenizar aí pelo seu esforço, seu estudo e agradecer aí em nome do grupo aí, tá, João? Eu que agradeço pela oportunidade aí de você ter me dado, porque você poderia muito bem ter chegado e dar essa aula pra gente e você deu essa oportunidade. Mas vocês que têm que também se envolver. Então, por exemplo, os outros temas, no outro tema eu posso até começar, mas no do SUS, já se preparem. Vocês viram que eu mandei uma indicação de um livro lá, já faz alguns dias aí. Os 2 livros lá, eu vi. Um livro bem legal. Então, depois eu vou pedir para alguém desenvolver esse tema. Eu sempre peço assim, voluntariamente. Se não tem voluntário, eu falo assim, é o Alfeu. Tá bom? Falo alguma pessoa, assim. Mas eu queria te parabenizar, tá, João? Porque eu sei que não é fácil, eu sei que é um desafio, eu sei que vocês estão em férias. Então, te parabenizar e agradecer o seu esforço, o seu capricho, a sua dedicação aí. Nada. Você é um rapaz muito que leva a sério assim a sua vocação, né? Também gosta dos pacientes, eu noto isso. Então, continue se esforçando aí, que é uma inspiração para todos nós, tá bom? Tá me deixando até com vergonha, professor, que isso. Não, mas precisa, né? Tá bom? Tá bom, gente. Então é isso, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, tudo de bom para vocês aí. Tchau, gente. Tchau. Tchau.